então no material que eu fiz a cópia aí. Pega as luzes de trás, gente. Não tá muito escuro. Eu acho que você se vê assim. Oi? Dá pra acender as luzes daí de trás? Onde é que é mesmo? Ah, eu trouxe. Teu, será que é igual ao meu? Teu é normal? Dá pra ser os dois, Eu trouxe que eu tava com 20 e poucos por cento, mas quando eu não uso Wi-Fi, não descarrega muito rápido. Eu tava na mãe, daí tava com Wi-Fi a tarde toda. Me ajuda a lembrar, tá? A minha memória, ela é memória só RAM, não veio HD, não veio em mim, veio com defeito. Vocês lembram de qual era a redação 11? Era a Mari que estava aqui, né, na aula passada, que tinha feito as correções, né? Era a Mariana, né? Eu achei que fosse a Tassi, não sei porquê. Qualquer coisa eu peço pra Renata trazer, eu não lembro se... Ai, não vou lembrar o nome, pra mim que é Paola. Kelly. A Ali é Mari. Eu não lembro se... Depois não aparece. Por que tá falando? É assim, não. Saudade de falei. Vamos ler rapidinho. Quem é? Que daí eu dou o resto do tempo pra vocês escreverem, tá? Ele quer que eu vá procurar um coelho dele. Não, tem que entregar hoje essa redação. Vai tomar, Dani. Não, pergunta se ele não quer me levar. É que ele tem pulseira sobrando pra essa coisa pra... Será que até o final da noite, tipo, deixar aqui? Será que é muito ruim? Quando ele é pé. Pode ser seu acabar senão aí... Tá, a gente vê. Não, vejo. Tá, porque é a primeira vez também que eu tô aplicando, na verdade, a Milena pediu pra não fazer semana passada, por causa do feriadão. E aí, no final das contas, eu acabei trazendo a proposta hoje, mas aí ela não estava aqui, então vou fazer. Mas a princípio, se alguma coisa sair fora dos conformes, a gente conversa, tá? Peguem, por favor, o material, então, que eu fiz cópia. É o gabarito, Mário, eu estava explicando para eles o porquê da correção ter recebido aquela nota, tá? Aquela que vocês fizeram. Quais são as notas? Não, são de duas redações, tipo, modelo. Qual foi a 980? Uma bem ruim e outra bem boa. Peguei os dois extremos, tá? Então, ó, gurias, da redação 11, na competência 1, o texto apresenta domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Observam-se alguns desvios gramaticais, tais como de pontuação e de concordância. A relação entre pessoas torna-se e de convenção da escrita, harmônia, evitar, mos, entre outros. Esse texto, esse daqui é a ruim, essa é a ruim. Esse texto diferencia-se do nível 2. Então, as cópias aí. Esse texto diferencia-se do nível 2 devido à organização sintática, pois as inadequações apontadas não comprometem a compreensão global das ideias. No nível 2, há pouca organização sintática. Diferencia-se também do nível 4, pois, para alcançá-lo, os períodos deveriam apresentar orações bem estruturadas. Competência 2. Texto avaliado no nível 1, pois não desenvolve claramente... Lembra que a gente ficou bem confuso lendo esse texto? A gente não sabia lé com creu o que ele estava falando. Lembram disso? Quem estava na aula? A proposta de redação em relação ao Brasil. Há apenas indícios que remetem à intolerância religiosa. Além disso, apresenta domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Não pode ser avaliado no nível 2, pois não recorre à cópia. Lembra que a gente falou disso, Mari? E nem sequer atinge o domínio insuficiente da estrutura dissertativa argumentativa. Ele mostrou alguma coisa da pintura? Não, mas estava bem ruim. Não era nada. Tomou um chá de cogumelo e viajou. Redação 11, então, competência 3. Mas alguém tem a redação, Depois eu posso pegar, mas eu tenho cópia sobrando lá embaixo, tá? O texto não apresenta ponto de vista relacionado ao tema, abordando apenas o assunto religião.
no trecho e a solução que mais se adequa para evitarmos conflitos e falsas conclusões em relação a diferentes opções religiosas existentes. Não tem uma vírgula nessa frase dele, né? Devido à presença dessa informação, não deve ser avaliado no nível 0. Pela ausência do ponto de vista relacionado ao tema, não deve ser avaliado no nível 2. Essa aqui está bem ruim. Tá? Competência 4. O texto demonstra certo domínio dos recursos coesivos, com algumas inadequações, como problemas de pontuação no terceiro parágrafo, e não apresenta um repertório variado de conectores, não inovando em relação à escolha e ao emprego de diferentes mecanismos, o que o distancia do nível 4. No entanto, não pode ser considerado nível 2 por apresentar progressão textual e articulação de ideias de forma satisfatória, o que o enquadra na classificação de texto mediano. Proposta de intervenção, então, competência 5. O texto enquadra-se no nível 2. No 3 ali, naquela frase que a senhora leu, onde teve a vírgula? Naquela baita coisa lá. Onde que muda ali? Gente, eu não consigo entender nem o que ele quer dizer. Evitarmos. Será que aquilo deveria ser um é? Não dá para entender. Essa frase está muito mal construída. Não sei onde começa e onde termina. Eu não sei onde está, professor. Tá, agora eu tô lendo a redação 11 e eu vou pra habilidade 5. Ah, tá, não é que tá faltando o Vzinho. Não faz sentido mesmo. Não, eu ainda tô na redação aquela do Multiloco Locomelo. Volta assim. Não é porque tá faltando vírgula na frase, é porque não faz sentido mesmo. É tudo junto. Aham, é tudo junto, isso aí. O cara é ruim, né? Tá louco? Então, redação 11, competência 5. Se localizaram? Aí ele tirou uma nota 2, ok? O texto enquadra-se no nível 2 porque a proposta relacionada ao tema é elaborada de forma insuficiente, como se verifica no último parágrafo. E a solução que mais se adequa para evitarmos conflitos e falsas conclusões em relação a diferentes opções religiosas existentes seria aprofundar-se em sua doutrina e respeitar os que estão à sua volta, se entusiasmar com o desconhecido sem o medo e entrar em harmonia com sua própria consciência. Como a proposta não é vaga nem precária, não pode ser avaliada no nível 1, por não demonstrar como a ação sugerida poderia ser efetivada, nem quais os agentes, no caso, né, estão envolvidos em sua consecução, não é enquadrada no nível 3. Aí agora a redação quase que modelo, tá? Vamos ver por que ela está sendo avaliada dessa forma. Então, redação 12, competência 1, ele recebeu nível 4, é basicamente a maior nota que se pode ter, tá? 4, 5, né? É, mas o 5 é muito difícil de alguém conseguir. O texto apresenta bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por estar acima do nível mediano, apresentando desvios pontuais, o texto não é avaliado como sendo de nível 3. Por apresentar mais de um desvio gramatical, ausência de vírgula atualmente no segundo parágrafo, para isolar a expressão adverbial, apesar dos, fundamental, é isso, né? Falta de paralelismo em os desrespeitos e violências, então são os desrespeitos e as violências, isso é o paralelismo, e colocação pronominal inadequada em o que traduz-se, seria o que se traduz. No segundo parágrafo, o texto não pode ser avaliado no nível 5 desta competência. Por que está errado o traduz? Porque tem o que antes que atrai. O que, por exemplo, o ser do lado. O que se traduz, não E o que o traduz. não também. O que não se traduz. Ah, tá. Se fosse o qual se traduz. Qual não se traduz. Não se. Qual traduz se. Não existe essa frase mais. Eu acho que dá pra ser sim. Mas poderia Qual ser o traduz qual. se. Aham. Tá, então é só com o que e o não. Texto competência 2.
Texto avaliado no nível 5 em razão da argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Naturalização de intolerâncias. A República Francesa após 1789. Republicanismo difundido por Montesquieu. Por apresentar marcas do repertório sociocultural produtivo, o texto não pode ser avaliado no nível 4. Então agora, competência 3, ele também recebeu nota 5. O texto apresenta ponto de vista de que a intolerância é resultado de dogmas religiosos defendidos por grupos políticos majoritários, o que resulta em práticas discriminatórias, como as que acontecem com os casais homoafetivos. No segundo parágrafo, apresenta a pluralidade religiosa como uma característica que remonta ao Brasil colonial. Posteriormente, argumenta de maneira consistente que, mesmo com os avanços proporcionados pelo direito à liberdade de expressão, a intolerância religiosa persiste. A autoria se configura na utilização de informações de repertório próprio, bem organizadas, interpretadas e hierarquizadas. Aborda o pluralismo religioso no Brasil, citando a intolerância advinda do cristianismo, religião majoritária no país. Relaciona a proposta de Montesquieu à configuração política no Brasil, ressaltando a importância da construção de coalizões que permitam a realização de práticas discriminatórias. Isso, desconstrução, então, de coisas que incentivem a discriminação. Por configurar a autoria e desenvolver uma argumentação consistente, o texto não se enquadra no nível 4. Competência 4 também tirou nota 5, nota máxima. O texto possui partes muito bem articuladas e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos, como se pode verificar na utilização de anáforas, suas e disso no primeiro parágrafo, e conjunções, porém, segundo parágrafo, portanto, quarto parágrafo. Por não apresentar inadequações na articulação entre as partes do texto, a redação não deve ser avaliada como sendo no nível 4. E por fim, proposta de intervenção, que eu acho que talvez aqui pudesse ser o nosso maior problema. Ele recebeu nota máxima também. O texto, agora por que então? Como que deve ser uma proposta de redação, de intervenção, para que ela seja eficiente, segundo os critérios de avaliação do Enem? O texto enquadra-se no nível 5, porque a proposta de intervenção é relacionada ao tema, muito bem elaborada, detalhada e articulada à discussão desenvolvida no texto, descartando-se, assim, a atribuição do nível 4. A menção dos agentes, governo e poder legislativo, e descrição das ações que esses agentes devem executar. Incluir estudos de religiões vinculados à sociologia no ensino médio e tornar ilegal a formação de coalizões no poder público. Tá? Então, lembrem dos motivos pelos quais uma redação é excelente e outra redação é horrorosa. Eu tentei chegar mais perto do que eu acredito que seja a proposta de redação do Enem, que são textos curtos e infográficos, né? Texto com gráfico e tudo mais, mas não sou uma expert em fazer proposta de redação, então tentei chegar o mais perto possível. É frente e verso, tá? Aquela
semana eu olhei pra elas e disse, tem que fazer isso essa semana. Quem disse? Vou ter que ir. Ao menos não perdemos. Se qualquer coisa, pergunta pra Renata se ela tem ali o material que eu tinha deixado e pode pegar já ali com ela, tá? As redações. Não sei se estou com frio, se estou com calor. Vocês querem que eu leia junto com vocês os textos motivadores? Ela vai namorar, vai dar. E não nos levou. E ela tinha pulseirinha. Aí ela tinha pulseirinha. Tá muito egoísta. Vou chamar no WhatsApp. Coleguinha. Muito egoísta. Ô, coleguinha. Isso é egoísmo. Aqui teve um problema Tem uma pecinha do computador, é aquela que fica na frente dele, sabe? Pois é, teve problema nessa pecinha. E digitou mal. Aqui é texto 2, sabe? É uma pecinha... Não, uma pecinha que não faz quase diferença nenhuma. Essa pecinha que fica na frente do computador deu problema ali, errou. Aí quando eu fiz parecia estar tão grande esse informativo aqui. Tava mesmo. Tinha até a fonte ali embaixo, eu juro que tinha. Mas dá pra chegar. Quer dizer, isso aqui, ó, o último quadrado. Aquele bem de baixo era só a fonte mesmo. Tal lugar, acessado em tanto, era só a fonte. Eu nem vi o que eu faço. Mas dei uma lida, porque a proposta normalmente nos induz ao ponto de vista de quem quer que a prova, de quem vai corrigir, né, de quem elaborou a prova. Foi? Dá pra trocar. A de redação, escrever de Dá uma pra maneira. trocar.
Aqui, ó. Se aqui, eu posso colocar ele fazendo. Quando vai acento o grau aqui, né? Isso aqui, quando tem. E aqui tem A também. Ou não tem? Tem. Então, então é A acentos. Quando existe, né? Eu pensei que foi só no tempo. No tempo não, no passado. Esse é o verbo haver. Tá. Achei um exemplo com odiernamente. Odeio essa palavra.
tinha feminicídio ou não? Não, Acho que não. que é um assassinato mesmo. E foi algo. Se vai ser processado, vai ser algo culposo, no caso assim, intenção. Tá. Até porque também tem o caso de a própria mulher ter ido procurar pelo aborto, né? Sim.
estava selecionando umas com níveis variados de avaliação. Vocês me pediram para trazer umas mais medianas, né? Estava selecionando umas aqui. Aham. Tá certinho. Tá, depois que for aqui, começa a Não, tá certinho. É propaganda. Sim. Ah, tá. Acho que daí cai um pouco, né? Sim. Tá. Mas aí começa Aí daqui vem pra cá. isso. É que eu Tá. apaguei porque tinha Tu colocado. vai colocar tudo numa estrutura de um parágrafo só. Sim. Mas eu vou diminuindo a letra depois. Tá. Puxei. Tem um também, pode construir isso. A prática não é legalizada, talvez para tentar diminuir essa repetição da mesma palavra. Tá. Vamos legalizar a prática. Tá. Ah, sim, toca. Tá bem. Eu achei que ela tivesse com dor. Não, Barulho. Não, ela tava só com dor. Tá, bom. Sim. Ah, sim. E optar pelo sistema, pelo SUS, aí eu coloquei Sistema Único de Saúde. É que eu tô criticando o SUS na sistema do governo. Tá. Aqui eu não colocaria um E, eu daria uma pausinha maior. Eu daria. Acho que poderia ser 10 pés. Muito bem. Daí eu voltaria pra cá, porque é aí que eu vou dizer os 3 conceitos. Não vou ter como desenvolvente. Eu ia falar de religião, mas eu me perdi também. Eu acho que talvez aqui não só demora, mas também precariedade, né? Tá, Sim, mas que as não vou mulheres- desacatando alguma coisa? Não, É algum momento porque eu tô falando do SUS, então eu Não. tô desacatando algo do governo. não. É um fato também, né? É um fato, vai tentar fazer qualquer consulta para o sistema público. Eu sei que eu não sei de coisa. Tudo certo. Mas aí eu vou falar. Sim, fora que é toda a função de pegar fio. Ah, sim. Eu fiquei 2 meses. Mas acho que é por aí. Eu fiz 2 exames. Se esse primeiro parágrafo vai ficando muito desproporcional em relação aos outros, tenta dar uma adaptação, mas é besteira isso, tá? É só besteira. Se ele estiver bem construído, não interessa se eu olhar e ele tiver um bloco um pouquinho maior, os outros dois um pouquinho menor, isso é tipo, é olhar a pontinha do iceberg. Tá, não, esse aqui eu não terminei ainda. Esse aqui já, mas esse aqui ainda não. Tem que ser padrão. Sério? Não sei, se ela falou. Nem sabia disso. Eu me empolgo, mas eu vou Tem um texto motivador para Essa depois. é exatamente o mesmo. Ou então apresentar, que talvez não seja considerada dúvida. Eu fiquei assim, Então apresentar aquela palavra lá. Tá. Tá, pra gente não ter risco de vida a mãe. Se há outras causas. eu ia colocar outros afins, mas eu fiquei com medo. Não sei qual Triste. aqui. Para a máquina, Ao tratamento, por exemplo, há clínicas.
Ah, não, perdão, que colocou plural, desculpa, falha minha. Não, não tem Falha problema. minha. Tá. Clandestinas. Realmente positivo. Muito positivo. Tá, negativo. Tá. Tá, ela Normal, a negativo. cabeça é mais rápida que a mão. E, por muitas vezes, Ai, assim, é gato. tá, isso aí. Jamais que eu tenho, acho que eu coloquei duas vezes. Coloquei. É, aqui. Não, mas tá longe, não tem tanto problema. Ó, as mulheres conseguem ir a clínicas legais e realizar o aborto de forma segura. Ou menos arriscada, né? Ah, existe no Brasil, será? Cuido, será que existe? Não, acho que... Ah, verdade. Mesmo, acho que só pode ser feito nesses casos e ainda assim num hospital normal, entendeu? Não vai ter uma instituição especializada para aquilo. Então eu posso colocar clínicas... Coloca só as clínicas, deu. Tá. Deixa assim. Ir a clínicas e realizar o aborto de forma um pouco mais segura. Tu pode colocar entre aspas também. Porque não vai ser seguro nunca do jeito que está sendo, né, conduzida a situação. Porque até as ricas... É, eu coloquei agora, eu coloquei sobre a desigualdade aqui, sobre o Brasil aqui, e agora eu vou concluir. Eu acho que então. Aí vou colocar na minha próxima intervenção a maioria do SUS. Eu tenho que criticar, fazer alguma crítica em referente ao SUS, eu vou encaixar a desigualdade social. Aqui também, ó, só é aceito. Aqui tu pode colocar, só é aceito pela Constituição. E um dos argumentos pode ser que o nosso Código Penal, ele é da década de 80. E que muitos avanços, né, e conquistas femininas, inclusive, não só na medicina, né, mas as nossas conquistas, porque, na verdade, botar a criança no mundo é só um detalhe. Como é que essa criança se vira depois? Verdade. E vocês É que eu não viram- quis mexer na desigualdade referente a isso, só quis falar Sim, do dinheiro, não Sim. falar de como ela vai, como a criança vai cuidar da sociedade. Não me referir a isso. sim, mas eu acho que tá bem legal. E ali aqui ele faz um paralelo, não sei se deu para enxergar, né, tá bem pequenininho, mas que mais da metade, se não me engano é esse o dado que tem aqui, mais da metade das crianças não tem o nome de um pai na certidão de nascimento. Então será que o abandono não é até pior do que o próprio aborto em si, né? E também lembram que a prof falou aquele detalhe para vocês podem não ser a favor da prática do aborto, lembram disso? Mas que vocês podem ser a favor de legalizar essa prática que já existe. É a mesma coisa quanto ao consumo de drogas, por exemplo. Eu posso não usar droga, tá? Mas eu tenho consciência, sei lá, que se tiver um controle do governo, junto com acompanhamento médico, psicológico, além do mais o governo vai estar tendo uma arrecadação, eu posso concordar sim com a legalização de substâncias, digamos, químicas ilegais, digamos assim, né? E ao mesmo tempo ser contra o consumo de drogas, tá? Uma coisa é abortar, outra coisa é ser favorável de que se torne uma lei e que as pessoas possam procurar esse direito, quem quiser. Tem que se posicionar contra ou a favor, tipo, se tu faria aquilo ou não, porque, sei lá, eu sou a favor da legalização, mas eu não sei se eu me posiciono a favor ou contra o aborto. Claro. Não, aí prestem atenção, o nosso tópico é a legalização. Vocês nem precisam falar sobre a opinião de vocês se vocês não quiserem quanto ao aborto. Não precisam. Tá? Se vocês tiverem um simples conceito, bom, eu nunca abortaria, ou, claro, eu nunca pediria para minha namorada abortar, digamos, né? Mas eu sei que mais de não sei quantas mil mulheres morrem por ano, não sei o que lá. Pronto. Você não precisa dizer, eu sou contra o aborto, eu sou a favor ao aborto, eu sou... Né? É um fato de que tem gente que faz e que a gente não tem uma situação...
E aí, como as pessoas comentam assim, né? Ai, se engravidou é porque não se cuidou. Bom, às vezes uma medicação anula o efeito da outra, né? Não necessariamente. Ou daqui a pouco a pessoa usou o preservativo teve algum problema, o preservativo rompeu, né? E aí, se eu for alegar que a pessoa não vai receber tratamento porque não se cuidou, então agora a gente também não vai mais tratar diabético porque é má alimentação, ele não se cuidou, não vamos tratar. O que é que vocês acham? Preconceito isso, né? Só porque está relacionado ao sexo, as pessoas acham que, né? Sinônimo, lendo da Tássia, agora eu me lembrei para aborto, interrupção da gravidez. Se vocês acharem que estão fazendo muita repetição de palavra, aborto, interrupção da gravidez. Deixa eu botar agora para o prático. Aí eu pensei umas 4 horas. Eu vou ter prática também. Não é fácil. Vou cair no chão. Tá certinho, só que eu não vou prestar. As 4. Eu acho que tu pode colocar alguma coisa no sentido assim, ó, a criança não cabe apenas o direito de nascer. Isso, né? Ela também tem que ter o direito de ter. Aí vocês imaginam uma mulher que engravidou, o um rapaz, tipo, o cara não quer, o cara manda abortar, e aí ela vai fazer, Deus queira que tenha culhão e bata no osso do peito e diga: eu vou criar, então é meu filho, vou criar sozinha. Mas isso é uma situação que a moça não tem como. Faz o quê? Bota no mundo e bota. É tão fácil botar num abrigo para adoção, né? É tão bom também. Deve ser ótimo ser abandonado. Então, é uma alternativa, cara. É muito louco, na verdade, se preparar para pensar nisso. É sua, Maria. Tá aí, fica legal o desenvolvimento assim? Ficou bom, ficou bom. Tu tá pensando em toda a questão do pós-parto, né? Não é só a criança nascer. Eu estou pensando pós. Tu me ajuda, Marco? Desliga pra mim. Eu achei bom. Deixa a gente pegar na próxima aula. Podem